Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 198 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 também é coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. Eis as nossas próximas leituras. Em agosto, conversaremos sobre Cramp, pequena preciosidade da chilena Maria José Ferrada. Em outubro será a vez do doloroso Homens ao Sol, de Ghassan Kanafani, um dos principais nomes da literatura palestina. E em dezembro conversaremos sobre uma das escritoras brasileiras mais aplaudidas dos últimos anos. Falo de Micheline Verunchik. O livro escolhido é Caminhando com os Mortos, vencedor do Prêmio Oceanos de 2024. Dalton Trevisan se foi no dia 9 de dezembro do ano passado, apenas alguns meses antes de chegar aos 100 anos. O Vampiro de Curitiba, como ficou conhecido, é um autor central na literatura brasileira do século XX. São dele livros como Novelas Nada Exemplares, Cemitério de Elefantes e A Polaquinha, que começaram a ser reeditados pela Todavia. É a mesma casa que lançará, com previsão para o segundo semestre deste ano, uma biografia de Dalton que vem sendo escrita pelo escritor, tradutor e jornalista Christian Schwartz. É um livro que começou a tomar contornos míticos conforme o biógrafo tinha acesso à intimidade de um autor famoso pela sua reclusão. Christian pôde vasculhar, por exemplo, milhares de cartas, diários e parte da biblioteca do curitibano. No papo a seguir, Christian fala de um Dalton cheio de nuances, não reduzível a clichês que costumam ser reproduzidos por aí. Isso vale para o escritor e também vale para a literatura que deixou. Antes do papo, um aviso. Em certo momento, eu falo sobre uma biografia de Carlos Drummond de Andrade. Não lembrava do nome nem do autor do livro, então deixo aqui a referência correta. Se trata de Os Sapatos de Orfeu, de José Maria Cansado. Christian Schwartz, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Christian, a ideia é a gente bater um papo sobre o trabalho que você vem fazendo na biografia ou no ensaio biográfico sobre o Dalton Trevisan. O Dalton é uma figura mítica da nossa literatura, tem a história do Dalton e muitas histórias no entorno do Dalton, nessa figura do vampiro de Curitiba. E dos últimos tempos, o seu livro também está se tornando uma espécie de livro místico da nossa literatura. Eu tenho ouvido muitas histórias sobre o livro e mais ainda sobre como tem sido o seu trabalho com o livro. Em que pé que está esse trabalho, Christian? Você me pegou assim nos dias finais de finalmente sair da minha mão uma versão, digamos, integral, né? Porque partes da biografia já foram entregues e eu venho tendo uma conversa, um diálogo com os meus editores lá na Todavia já há alguns meses, né? Do momento que foi possível entregar alguma coisa mais legível, né? Até porque o livro passou por várias, a gente pode conversar sobre isso adiante, mas ele passou por várias etapas, assim, de concepção, digamos, né? Então, ele, inclusive, sobretudo, ele foi crescendo de tamanho, então a gente começou pensando que seria uma coisa, talvez um pouco menor, e aí eu fui entregando partes já com uma ideia de ter o livro concluído alguns meses atrás, talvez, semanas ou meses, e no fim ele foi crescendo, e foi se tornando, de fato, uma biografia, né, que era uma dúvida inicial, e então daí a demora relativa também, porque você cobrir 100 anos de vida, mais de 80 de atividade, né, literalmente em poucos meses, assim, de trabalho de escrita, né, o trabalho de pesquisa já dura 2 anos, mas ainda assim é um tempo relativamente curto, se você for pensar no tamanho do biografado, mas
Você me pegou aqui nos dias finais, assim, eu estou realmente chegando a uma primeira versão do manuscrito para ser entregue e entrar em produção lá na editora. Qual é o seu sentimento nesse momento? É de alívio, é de ansiedade para ver o que a editora vai dizer, é de não aguentar mais falar disso, trabalhar nisso, olhar para isso e querer pelo menos ter uma semana distante de qualquer coisa desse universo para arejar a cabeça? É um pouco de tudo isso, mas assim, não tenho um sentimento muito forte assim de, digamos, que alguns biógrafos e até mesmo quem escreve trabalhos acadêmicos tal, às vezes expressa, né, de uma coisa de um algeriza quase ao seu tema. Não, isso não. Realmente eu estou bem à vontade ainda com o meu personagem, bem, eu tô muito curioso, todo dia eu ainda posso dizer que todo dia eu descubro alguma coisa e vou acrescentando. Então, não é esse sentimento. Alívio, claro, né? Se você poder concluir uma empreitada desse tamanho, nem que seja uma primeira versão, né? A gente que tem alguma experiência com o mercado editorial sabe que o livro ainda passa por muitas etapas, né? E isso é bom. Eu estou ansioso, chegando aí ao terceiro sentimento que você colocou de ansiedade, estou ansioso por esse trabalho. Eu acho que é um trabalho prazeroso, né? De você ter os primeiros leitores, no caso são os editores, e, e aí fazer essa troca com eles, com certeza o texto vai mudar, isso, de novo, com alguma experiência nessa área, desde o jornalismo, eu acho isso bom, eu acho isso proveitoso para o livro, né? Então estou ansioso por essa etapa. Mais até do Ou lançamento, acho que o lançamento é uma ansiedade que vai vir um pouquinho mais para frente, né? é de conhecimento de todos que você teve acesso às correspondências completas do Dalton e aos diários dele também. E você falou, né, como o trabalho foi crescendo aos poucos, como o que era uma ideia inicial foi tomando um vulto muito maior. Eu Uhum. acredito que esse crescer tem a ver com esses acessos que você foi conseguindo, com as histórias que você foi descobrindo. Fala um pouco do que você foi encontrando nas cartas e nos diários e como que esse trabalho nasceu com o tamanho, com uma ideia e foi se transformando no que temos hoje. Mesmo É, sem a gente saber exatamente o que a gente tem hoje, mas você sabe. a documentação, ela é impressionante, né? Ela é muito extensa, né? É difícil dar conta, realmente, assim, da extensão do que foi essa autodocumentação dele, né? Ao longo da vida. Que, para dar números, assim, inclui aí um, 2.300 cartas em torno disso, né? Entre correspondência ativa e passiva, mas é muita história, é muita ideia trocada, sobretudo com ali uma meia dúzia de interlocutores, assim, que ele foi realmente a fundo em questões intelectuais, literárias, ao longo de, sei lá, 40 anos ou mais. Aí ele tem um lote de diários manuscritos, que são exatamente 31 cadernos e cadernetas, mas eu conto à parte outros 3 itens que são da viagem dele à Europa. Na verdade, dois, um caderno e uma caderneta da viagem dele à Europa, no segundo semestre de 1950, e um caderno que ele começou a escrever aqui, aí deixou aqui, viajou, deixou aqui, as últimas anotações são das vésperas da viagem, e quando ele retornou, já no ano de 51, né, no virado do ano para 51, ele volta a escrever nesse mês. Então, são 3 cadernos ali, além daquele lote grande de 31 cadernos e cadernetas, que são anotações bastante em prol da obra, né? São, assim, coisas muito... É um diário muito pouco pessoal, no sentido de que nada ali é gratuito, nada ali é uma anotação do dia dele, como ele estava fazendo nesses diários mais de juventude. Lá, a partir de 59, quando ele começa as anotações que vão resultar em muitos contos que a gente conhece e tal, é uma outra categoria, uma outra natureza de diário. E, além disso, ele começou a datilografar 1 a 2 páginas a partir dali dos anos, sobretudo dos anos 70, 80, com mais frequência, 90, que dá cerca de 3.000 páginas datilografadas. Então, assim, é uma autodocumentação entre correspondência, diários manuscritos e datilografados, que me tomou muito tempo, assim, para ter uma ideia geral, para ver o que dava para fazer daquilo também, porque
como, como muita gente sabe, né, a vida do Dalton é meio desprovida de eventos públicos marcantes, assim, né? Obviamente que toda pessoa na intimidade tem os seus eventos marcantes, né, suas situações familiares e, enfim, crises existenciais, mortes na família, casamento, nascimento de filhas, no caso dele, etc. Quer dizer, tudo isso tem um registro, mas assim, é bastante discreta a vida dele, quer dizer, é bastante repetitiva e monótona. Então, eu estava com um pouco de dificuldade no início, de saber o que dava para fazer com essas anotações mais comezinhas, digamos assim, né? Até que num cruzamento da obra com essas anotações e aquilo que ia parar nas cartas e tal, eu comecei a achar o jeito do livro, digamos, né? E aí, como uma espécie de presente assim final, eu terminada uma primeira etapa assim de reconhecimento, eu consegui conversar com ele, né? Consegui que ele gravasse um depoimento o total dá 1h10 mais ou menos de gravação. Eu não fui até lá colher o depoimento, mas a então assistente dele, que hoje é a gestora do acervo, Fabiana Faverdani, gravou no celular as respostas dele a perguntas específicas e precisas, né? Já derivadas desse meu primeiro contato com esse acervo. Então, no fundo, as etapas de concepção, elas têm a ver com esse percurso que eu fiz pelo acervo para entender como contar a vida deste biografado em particular, né? Aí o livro, ele, entre outras coisas, ele cresceu de tamanho, né? Era uma coisa tão repetitiva a vida dele que me parecia meio suficiente dizer assim, em linhas gerais, o que ele estava fazendo em cada época e atacar a obra. E vamos falar do perfil biográfico, mas assim, não, até pela extensão da vida e pelo volume da documentação e da própria obra, né? 36 livros de inéditos, fora antologias, etc. Não deu para segurar e a coisa foi aumentando, né? Foi crescendo. Na hora que a gente pensa, de repente, no ensaio, poderia se escrever um livro fazendo um ensaio, olhando para a obra do Dalton Trevisan e procurando elementos da vida dele que busquem iluminar essa obra. E seria muito mais um livro, ainda que com um perfil biográfico próximo da crítica literária ou dos estudos literários, do que de uma biografia que a gente pensa quando se fala em biografia. Então, você está me falando, você está trazendo bastante da vida dele também. E aí se torna a história de uma vida o grande cerne do livro. Quais são os elementos que você foi achar na biografia do Dalton Trevisan que sustentem um livro desse e que deixem o livro com uma história interessante ali para ser contada, para além da importância do escritor? Porque você falou da história do Dalton e me veio, por exemplo, na cabeça a biografia do Drummond. E a biografia do Drummond, eu não lembro se é a do Antônio Calado, não lembro quem escreveu a biografia do Drummond, que eu li. Mas era uma coisa chatíssima, que o Drummond ele não fazia nada, ele só ficava sendo ranzinza e rosnando para os outros, basicamente. É, não, por outro lado, assim, começando pelo final, por mais que a vida do Dalton me colocasse, digamos, nessa armadilha, né, biográfica, de você realmente ficar em torno de mínimos detalhes e conversas pequenas e tal, e quer dizer, não tem muita ação, né? Vamos falar de uma maneira mais simples assim. Eu evitei, ao mesmo tempo, que fosse uma análise da obra. Não faz sentido. Uma análise da obra qualquer um pode fazer, né? Mesmo que eu tenha tido acesso. Vamos com calma também, vai, não é qualquer um assim, pô. Não, mas mesmo que eu tenha tido acesso privilegiado, digamos, aos bastidores dessa obra, né? Ela vai, esse acesso vai estar, inclusive, franqueado a outras pessoas no futuro, aí não sei quando, mas dizer, o acervo foi doado e os pesquisadores vão poder fazer esse trabalho. O que eu tenho agora, né? Já tenho que poderia ser o diferencial biográfico. Eu localizaria num aspecto, assim, basicamente, que são relações familiares e ancestralidade, né? A ascendência dele aqui nas colônias italianas, o tipo de vivência que ele teve,
grandes mesas de refeição, etc. A viagem da Europa, ela é muito mais é uma viagem, claro, de abertura de mundo, assim, ele vai a museus, não sei o que e tal, mas é muito mais uma busca por raízes familiares, só para te dar um exemplo, né, do que uma formação clássica do escritor, o cara vai se educar na Europa, etc. Então, ele tem meio que o comportamento, exato comportamento que ele tinha aqui, ele está buscando lá com os ancestrais dele. Ele teve as avós, por exemplo, até uma idade razoável, assim, 30 e tantos anos, que não era muito comum, né? E moravam todos meio juntos, no mesmo conjunto de casas, onde ficava a fábrica do pai dele também. Então, tem toda uma ambientação ali familiar, doméstica, assim, que é possível reproduzir, reconstituir, né? É claro que não são eventos, inúmeros eventos, assim, todo dia tem alguma coisa para contar, mas assim, você consegue dar uma ambientação, e eu acho que uma coisa que eu consegui encontrar, que, a meu ver, é inédita, é a canalização disso para a obra, porque a obra do Dalton é muito vista como a do... Ele mesmo criou essa imagem, né? Afora a imagem do próprio vampiro e tal, de Curitiba, ele criou essa imagem do espião, espião de almas, né? Quer dizer, um cara que... E aí muita gente confunde isso com uma alma de repórter. Então, aparentemente, ele era um cara que vivia nos inferninhos ou nas zonas de prostituição, nas ruas mais ermas da cidade, no passeio público em horas impróprias. Nada disso, quer dizer, ele não tem essa observação tão frequente ou tão... Ela não é tão importante para a obra quanto se imaginava. Essa talvez seja... esse seja o meu argumento mais inédito, assim, e que deriva justamente de eu ter conseguido ler a obra dele em muitos momentos, não é no localizar, com uma obra confessional. Eu acho que, veja, não é autobiográfica, né? Porque isso é uma coisa diferente, não é que ele escrevia memória, mas assim, é uma obra muito confessional. E eu só poderia ter descoberto isso lá, naquelas cenas domésticas que estão registradas, sobretudo nos diários. Eu acho que as cartas, elas são muito mais públicas, assim, elas são bem publicáveis, inclusive, né? Ali tá, quer dizer, estão as diatribes dele contra esse ou aquele cara, aquele colega, ou aquele figurão, né, Guimarães Rosa, é notória, aquela coisa dele falar mal do Guimarães Rosa pro Otto Lara Rezende, e contra os pares locais aqui, né, mas a birra dele com Curitiba, a parte da obra que é contra Curitiba também é notória, todo mundo sabe, todo mundo viu. Ele não escondeu nada, ele usa até os nomes das pessoas, os primeiros nomes. Então nada disso era... Tá lá, tá anotado no diário inicialmente, tá nas cartas, mas isso você reconhece na obra, né? Então, eu acho que essa intimidade dele, que acaba virando uma intimidade também da obra, né? Isso aí eu acho que é novidade. E eu acho que isso dá um substrato biográfico, aí sim, né? Saber de onde o cara veio, que tipo de formação, que tipo de relação familiar, o que era uma conversa dentro de casa, qual foi a reação dos pais a esse negócio dele ser um intelectual, primeiro da família, ninguém é intelectual nem escritor na família, e por aí vai, assim, até a relação depois com o núcleo familiar que ele formou, e não tem nada muito fácil, viu, assim, aquelas ilações fáceis, o cara tinha um casamento péssimo, então ele escreveu a Guerra Conjugal. É uma ilação absolutamente falsa, fácil de fazer e falsa. Ele era intimamente, na intimidade, uma figura muito complexa, extremamente complexa. Então acho que isso dá um substrato biográfico bem interessante, sabe? É legal que você antecipou a pergunta que eu ia fazer, que eu queria saber de você como que esse trabalho, de repente, alterou, mudou ou abriu novas possibilidades de você, como leitor, olhar para a obra do Dalton. E eu acho que isso já está bem respondido nessa sua resposta anterior. Só Mas e para antes do trabalho? Não, te complementar diga. esse ponto, assim, eu era um leitor absolutamente lugar comum do Dalton, né? Eu ia te perguntar justamente como é que você era Bom, como leitor do isso. Dalton antes dessa empreitada. Tá. Então, Eu bola era, contigo. digamos assim, eu comecei pelo mais óbvio possível, lá na minha adolescência e tal. Vampiro de Curitiba e Guerra Conjugal, né? E depois, por ser de Curitiba, o Em Busca de Curitiba Perdida, a coletânea onde tem vários daqueles textos contra a cidade, né? Que na verdade são reescritas de coisas que ele fez desde os anos 40. Ele era um
polemista aqui na cidade, desde a adolescência, praticamente. Isso tudo me interessou de início, mas assim, passado esse processo aqui de descoberta, né, da intimidade do escritor, da obra do escritor, as minhas preferências estão localizadas completamente em outra parte. Assim, livros que, aliás, eu acho que recebem pouca atenção, que são os dos anos 70, né, Faca no Coração, O Passo de Cinco Asas, O Rei da Terra, né, antes de ele entrar digamos, numa fase mais dos contos eróticos, uma fase um pouco diferente, e também muito distante já do, vamos dizer ali, do Cemitério de Elefantes, o que leva até o Vampiro de Curitiba, né. Eu, por outro lado, continuo gostando muito de Novelas Nada Exemplares, que é um livro de 59, o primeiro livro, que eu também descobri antes desse processo todo, e e passei a gostar mais ainda, né, continuei gostando e passei a gostar mais do Beijo na Nuca, que é o último de todos. Por quê? Né? Porque ele recupera os escritos de juventude dele nos diários, naqueles 3 cadernos que eu mencionei no início da nossa conversa aqui, que são ali entre a viagem para a Europa e o retorno, né? Então, ali tem um alto teor confessional também, que você encontra ali, que é muito bacana. Então, meio que, para mim, assim, perdeu muito interesse aqueles livros que chocavam um pouco nos anos 80, que conduzem até a Polaquinha, digamos que tem aquele teor de erotismo, né? E também as brigas de João e Maria e as aventuras noturnas do Nelsinho e tal. Isso tudo ficou na minha história de leitor com ele, mas eu acho que eu dei um passo adiante para essas outras coisas que eu estou te falando, né? Outra fase que é muito insensada, das mini-histórias, né? Eu acho que do ponto de vista formal, foi uma grande sacada que ele teve, mas eu acho que ele estava fazendo exercícios de virtuose, assim. Eu acho que ele escreveu de forma mais interessante, confessional e íntima em outros lugares. Ali ele estava, inclusive, fazendo. Você consegue recuperar, e vários acadêmicos fizeram isso, críticos, você consegue recuperar o processo de montagem, remontagem, colagem que ele faz com aqueles pequenos textos, né, do AE, do 234, do Pico na Veia. É interessante, mas assim, eu acho que eu tenho uma outra visão hoje, né? E como que você vê o momento do Dalton hoje junto aos leitores? Eu tenho a sensação de que ele entra ou pode entrar naquela categoria de autores que é super reverenciado, que é reconhecido, que é exaltado por meio de alguns chavões, mas que é pouco lido de fato e pouco discutido de fato. Não sei se essa minha impressão você compartilha. Nesse momento, sim, né? Eu acho que daqui para frente é que a gente tem que ver o que vai acontecer. Porque, para nossa sorte, né, ele preparou muito bem a posteridade dele, né? Então, essas reedições, a maneira como a coisa toda está sendo conduzida, e o fato dele, nesses 2 anos, no último ano e meio de vida dele, ter conversado comigo nesses termos, isso tudo dá uma perspectiva de sobrevida muito diferente do que ele vinha tendo. E daí você tem toda a razão. Sim, eu acho que ele continuava sendo muito lembrado por alguns momentos clichê da obra dele. De fato, ele não tinha uma boa distribuição, até talvez, mas principalmente ele não tinha uma penetração, digamos assim, com o leitor comum. Era péssimo de Instagram, né? Não tinha nenhuma, né, até pouquíssimo tempo antes de morrer, ele não tinha presença, né, nas novas mídias e tudo mais, com certeza. E além disso, assim, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver agora ele impactando novas sensibilidades, uma geração completamente diferente de leitores, né? E já deu para ter um aperitivo assim disso agora nas comemorações do centenário. Começaram as reedições, alguns eventos, né, peça de teatro, coisas assim que deu para sentir pela primeira vez em muito tempo qual é a recepção do Dalton, né, no século XXI.
E eu espero que ele tenha circulação, né, que isso que importa. E o que que você recomendaria para essas novas sensibilidades terem em mente na hora de ir à obra de Dalton Trevisan? É o que eu recomendaria para qualquer leitor de literatura, né? Você não pode tomar o autor pelo personagem, né? Seria importante a gente fazer essa desvinculação, principalmente no caso do Dalton, porque ele foi identificado, é até meio raro de acontecer isso, né? Ele foi diretamente ligado, identificado com um de seus personagens, ele próprio, Dalton, virou o vampiro de Curitiba, o que eu acho que é ruim, empobrece a interpretação, então já serve direto como um conselho inicial, né? E entender que literatura é terreno de liberdade, então ele trabalhou com absoluta liberdade, ousadia, né? Com assim, com uma crueldade muitas vezes, uma, digamos, uma, uma total liberdade, eu chamaria assim, os temas mais espinhosos que a gente tem, e que talvez tenham voltado à tona recentemente, muita coisa, né, em torno de gênero, principalmente, mas a própria questão erótica na literatura não é muito bem resolvida, né? E aqui eu tô percorrendo todo o espectro político, tá? Então, eu tô falando o que poderia afetar as sensibilidades da esquerda até a direita, né? Então, ora, como ler o Dalton hoje? Seria bom que todo mundo tivesse um pouco um treinamento para ler literatura. A literatura choca, incomoda, trata desses temas sensíveis das maneiras mais, para usar aqui o chavão, né, politicamente incorretas, né? Mas acho que nem faz sentido falar nisso, está se falando em literatura. Então, basicamente, esperar que as pessoas abordem o Dalton como abordariam qualquer outro clássico da literatura que escreveu com toda essa liberdade, né? Sem amarras, digamos assim. E para quem que estiver nos ouvindo e quiser falar, pensou, pô, vou dar uma chance pro Dalton, quero ler o Dalton, quero conhecer alguma coisa. Quais dois ou três livros você recomenda como portas de entradas interessantes para essa obra dele? Talvez até pegando momentos da carreira diferentes. Então, eu vou voltar ao Novelas nas Exemplares e ao Beijo na Nuca, o primeiro e o último. E é muito bom que, todavia, por acaso, porque não teve. Aí tem um planejamento, claro, da editora, não é tão por acaso assim, mas depois que ele, enfim, nas últimas semanas de vida, ele rescindiu unilateralmente todo o contrato dele com a editora anterior, né? Agora tem toda uma série de desembaraços a serem feitos para cada livro. Então, a gente está esperando para ver qual vai ser a ordem das reedições. Para nossa sorte, o Beijo na Nuca saiu nessa primeira leva de reedições e o Verdade sai em novembro. Então, os novos leitores já têm a oportunidade aqui nas duas primeiras de reedições de ler o primeiro e o último, né? Eu nem considero o Beijo na Nuca um livro de inéditos, tá? Eu acho que o Anão e a Ninfeta, que é de 2011, que é o anterior, que é o último livro de inéditos, né? Mas também nessas primeiras reedições está o Desgracida, que é um livro bem interessante para se conhecer essa última fase. E aí, o Dinorá, eu acho que também para ser reeditado, por coincidência, ele concentra muito várias coisas que o Dalton fez assim a partir de um certo momento, né? Aquelas coisas contra Curitiba, né? Contra algumas figuras em particular, a redução do texto, né? O AEC é o livro que é do mesmo ano do Dinorá, 90, saiu, é um livro de basicamente de mini histórias, né? Então, para conhecer essa fase também está disponível. Eu recomendaria isso aí, o primeiro, o último, uma pincelada dessa fase de Norá AE, que já vai estar disponível, já está disponível, vai estar em breve. O Desgracida, e claro, eu não estou aí em absoluto diminuindo aquilo pelo qual ele é mais famoso. A Pio de Curitiba já está aí, de volta para o lido. Guerra Conjugal vai estar em breve. E aguardem os livros dos anos 70. Esses daí
Eu espero fazer jus a eles na biografia. Quem lê a biografia, acho que vai entender a importância que eu estou dando para esses livros dos anos 70 que virão aí nas reedições, em breve. Voltando para uma parte do seu trabalho, e já encaminhando a nossa conversa para o final, você publicou um artigo muito bom na Folha falando das leituras do Dalton, e muito baseado no acesso que você teve à biblioteca pessoal dele. 2.373 volumes de livros, e você aponta que ele era um anotador compulsivo, que tinha um material ali de marginalia muito grande. Me fala um pouco de como foi esse mergulho na biblioteca do Dalton. Tenho muita curiosidade de saber como que é a biblioteca do escritor desse quilate. No caso desses 2.400 quase aí que sobraram, né, a gente que trabalha com livro ou que ama os livros e tal, a gente sabe que o processo de depuração é absolutamente necessário, né? Você vai, enfim, desbastando a questão de espaço mesmo físico na tua casa. E então você imagine uma pessoa que viveu 100 anos quase, o que ela teve de fazer em termos de seleção, né? E o quanto que sobrou é significativo, né? Do que formou ele como leitor. Ele certamente leu muito mais coisa que não sobreviveu na última biblioteca dele. Mas esse É uma acesso... edição das leituras, né? Exatamente. Assim, esse acesso que eu tive, considero primeiramente privilegiado por isso. Segundo, porque o Dalton tinha esse hábito maravilhoso para o biógrafo, que é não só de anotar coisas, né, fazer inclusive fichamentos em folhinhas à parte, ou então na última página e tal, mas de anotar as datas de leitura e releitura, né, em todos os livros, na última página. Então você consegue saber quando ele concluiu um livro, porque ele só botaria a data ali se ele tivesse terminado. E aí, se ele concluiu, se ele leu mais de uma vez, se ele concluiu em várias datas, né, releituras. Então, enfim, agora, do ponto de vista prático, né, eu nunca estive pessoalmente no acervo, eu nunca estive fisicamente no acervo, por uma questão muito, digamos, delicada, que era o fato de ele ter 98 anos quando a gente começou a conversar, ele já está sendo atendido 24 horas por dia por cuidadores, enfermeiros, etc., e eu não poder ir no apartamento dele. Eu até cogitei fazer uma visita de cortesia, já que a gente estava conversando indiretamente, né? Eu estava recebendo coisas que ele me mandava, estava fazendo perguntas, recebendo áudios, estava recebendo alguns desses livros na minha casa, lotes assim que eu fui pedindo, né? Mas perguntei aqui e ali com pessoas da convivência diária e a gente achou, eu mesmo concluí que era indelicado, não era legal eu ir lá e sem chance nenhuma de eu, muito menos, me estabelecer lá, sentar no meio da sala e começar a olhar os livros fisicamente, ou tampouco as cartas, os diários, etc. Tudo isso foi digitalizado, os livros foram fotografados e alguns lotes dos livros me foram enviados. Eu fiquei aqui em casa morrendo de medo que, sei lá, pegasse fogo na minha casa enquanto eu estava com os livros, porque eram justamente os mais significativos. Então, a partir da minha leitura, né, da documentação pessoal, eu fui entendendo o que eram as leituras mais importantes da vida dele, né? E fui pedindo os livros, né? E então eu fui consultando dessa forma. Eu cheguei a consultar entre digitalizados e exemplares físicos. Digitalizado que eu digo é só a foto do mais importante, as datas de leitura e releitura, alguma marginalia. Eu tive acesso a todos os fichamentos à parte, que também estavam digitalizados, né, escaneados. Mas eu tive acesso, sei lá, um torno de 100 a 120 livros desses 2.400, que foram os que eu pedi. Eu fiz a seleção, e isso aí é um campo imenso para os pesquisadores do futuro, claro. Também eu não tenho como, para muito além daquilo que apareceu no artigo da Folha, ficar explorando minuciosamente todas as leituras e como é que... E aí sim, aí o livro virava um ensaio, né? Então isso tem um lugar A gente fica assim, só isso aí já daria para fazer um livro só disso. só Um livro disso. talvez menor, tal, mas sei lá, um livro de 100 mil toques você tira de uma análise dessa. Nada, muito mais, dá para fazer um livro até maior, né? É muita coisa. Mas assim, eu me concentrei naquilo e eu chamei muito atenção naquele trecho lá que foi publicado na Folha para o Dalton leitor bíblico, né? Então, digamos que assim, a
a maior relíquia que eu tive nas minhas mãos mesmo, que ficou aqui em casa algumas semanas, foi aquele exemplar da Bíblia que foi muito importante para ele, a uma certa altura. Né? Eu, por acaso, estava nos últimos dias lidando com os diários da Europa, aqueles célebres 3 cadernos ali, que eu acho tão fundamentais, assim, para o final da formação dele. Ele tinha ali 25, 26 anos, né? E eu reparei numa entrada que eu não tinha reparado. Estou terminando essa transição ali, que é a última coisa que eu estou escrevendo. E ele tem a ideia de escrever A Volta do Filho Pródigo, que é um texto dos anos 50, que inclusive ele fez uma versão teatral que chegou a ser encenada, o único texto dele escrito deliberadamente para o palco, né? Outras coisas foram adaptadas para o palco, mas isso ele escreveu como dramaturgo. Ele estava tentando ser um dramaturgo, altura de 57 ali, e ele teve a ideia do texto, A Volta do Filho Pródigo, no navio. E até ele escreve assim, uma ideia para escrever, tá? A Volta do Filho Pródigo. Mas ele não se sente preparado, porque ainda não lia a Bíblia. Que ele tinha, inclusive, levado um exemplar emprestado, que era outro exemplar, que não esse que ele leu e releu ali a partir dos anos 70, 60, aliás. Leu, releu, anotou, e usou vastamente depois na obra. Os contos, eles têm estão entranhados dessa linguagem bíblica, né? Então, acho que a biblioteca me serviu mais como esse guia, e eu tinha que ser um pouco econômico para não virar um ensaio, né, sobre o Dalton Leitor, um ensaio bibliográfico, né, que não era a ideia, mas eu não podia deixar de pontuar esses momentos. É um pouco o método que eu usei também com os diários, né, para os momentos de inflexão na vida, na intimidade. Tem os momentos de inflexão na intimidade da leitura também, que aí foram muito ajudados pelo acesso à biblioteca. É, uma coisa que sempre me ocorre, uma dúvida que eu tenho, ainda mais diante de vidas tão longevas que nem a dele, quase 100 anos. Você consegue, por meio do acesso à biblioteca, detectar em até qual momento o Dalton acompanhou a literatura contemporânea a ele? Ele já há muito tempo que ele não acompanhava, assim, acompanhar de fato. Ele tinha, pela convivência com a Fabiana Faversani, ele tinha acesso a coisas muito recentes, né? Então vou falar de duas coisas, nesse aspecto tem duas coisas assim para dizer. Uma, a Fabiana, por exemplo, passou para ele os ensaios da Anne Carson, nos últimos meses de vida dele, que ele gostou e tal, comentou com ela, gostou. E, ao mesmo tempo, ele leu as traduções do Caetano Galindo para 2 dos seus ídolos, né? Ulisses, ele leu, releu, e aí o Caetano também publicou o Retrato, publicou o Dublinense, um livro importantíssimo para o Dalton, e, fundamentalmente, o Salinger, né? Todo o Salinger traduzido pelo Caetano Galindo para a própria Todavia, que chegou às mãos do Dalton até, na verdade, esses que eram aos quais eles tinham acesso antecipado, porque o tradutor era conhecido e tal, normalmente as pessoas enviavam para ele em arquivo digital, porque para ele poder ler em letras gigantes na tela do computador. Né? Então, esse era o acompanhamento que ele fazia. Mas veja, já não é nem de nomes contemporâneos, né? Nossos, né? Aqui, contemporâneos que eu digo. Uhum. São releituras em novas traduções, ou alguma novidade que a convivência com a Fabiana ali acabava proporcionando a ele, né? Mas E não, aí do nome aí já muito consagrado, né? Anne consagrado. Carson, Não, cara, esses ensaios da Anne Carson, fazia muito tempo que eu não me sentia pessoalmente tão burro que nem lendo esses ensaios, porque ela é tão brilhante, e eu olho para aquilo e falo, caramba, boa parte que ela está escrevendo aqui, me parece que eu tenho esse conhecimento e eu conheço essas palavras. Por que que eu não consigo organizar essas palavras na mesma sequência que ela organiza para escrever um texto tão bom, tão elegante, tão divertido quanto o dela? exato, exato. E assim, É, ele voltou muito fora esses clássicos que acabaram chegando na mão dele, né, pela influência das pessoas próximas ali no final da vida, ele ainda voltou com alguma frequência nos últimos 10 anos de vida a aquelas leituras que realmente ele não abandonava, né? Então a última leitura do Dom Casmurro, 2023, né, pra você ter uma ideia. A primeira de 1941, a última de 2023. Então, essas coisas realmente ele se apegou até o fim, né? A essas leituras, assim, que foram leituras de vida inteira.
que dá para que você, no fim das contas, como para todo, acredito que para todo leitor, você reduza, sei lá, 10, 12, 20 nomes ou títulos, né? Você não tem uma coisa assim que, não, eu tenho 200 livros preferidos da minha vida inteira. É difícil. Você só retorna mesmo a alguns poucos. Né? E isso aí dá para identificar perfeitamente na biblioteca. Não sei se vamos identificar um dos seus livros preferidos ou não, mas para fechar nosso papo, Christian, me diga o livro. Só vou te pedir para não que seja um livro do Dalton, para que seja livro de qualquer outro autor. Um livro qualquer, assim, aleatoriamente? Qualquer livro. Não sendo do Dalton, quem já falou bastante dele. Ah, entendi. Então eu vou ficar no conto, porque tem aquele livro. Deixa eu pensar melhor. Posso pensar um pouquinho? Pode, claro. É difícil, cara, para você pedir um livro. Eu tava indo num, É um universo muito amplo, né? é, daí de repente me arrependi, né? Deixa eu pensar aqui. Caramba, que dificuldade, hein? E eu tô com um pouco de dificuldade também, porque é o seguinte, tem um livro que é um livro muito significativo para mim, mas é do meu amigo, cara. Até sabe qual é, né? Posso imaginar. Mas se já indicar amigo, não tem problema. Ainda mais falando que amigo vai ficar às claras para todo mundo. Ah, então tá bom, não. Então, assim, obviamente que, já que a gente estava falando de acompanhar os contemporâneos, né? Eu poderia pensar aqui em alguns nomes clássicos e tal, né? Mas acho que seria uma coisa menos significativa pessoalmente para mim do que falar de um livro do Cristóvão Tese, que é O Filho Eterno. E, enfim, é um livro cuja confecção e quase as conversas e tudo enfim, tudo que gira em torno dele eu acompanhei, né, pessoalmente. E é que, assim, tirando isso de lado, eu ainda acho que é um dos grandes livros do século XXI no Brasil. E a gente tem discutido muito, né? A própria Folha fez um ranking recentemente, uma votação. A gente tem discutido muito a mudança de perfil, esse arejamento, né? Bacana que está acontecendo, de outras vozes, outras identidades na literatura. Mas o Filho Eterno estava lá, né? Ali no top 5, inclusive, se não me engano. Então, eu acho que é um livro que tem seu reconhecimento crítico mais amplo e, para mim, é pessoalmente extremamente significativo. Né? Um livro que é quase um livro sobre mim, né? Sobre a minha família e tal. Acho que isso também define um clássico, né? Então, eu ficaria com o Filho Eterno. Muito bom, endosso, e endosso ainda sublinhando que vai ser uma baita leitura, ainda mais para quem anda muito fascinado por autoficção ou qualquer coisa do tipo. É, vá de Filho Eterno, que é um livraço. Christian Schwartz, muito obrigado pelo papo. Valeu, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Por hoje é isso, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.